Olá, meus amigos, meus irmãos, assíduos telespectadores deste programa. Estamos muito contentes por reencontrarmos e queremos saudar a todos de modo fraternal, aos nossos amados pastores, Luiz e Sandra Pedroso, que se dedicam a esta 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba. Saudação também aos caros pastores Roberto Monteiro de Castro e Gilson Bétega, que emprestam do seu talento, da sua vocação, da sua inspiração e são abençoadores do ministério da mesma. Queridos irmãos e irmãs, quer sejam membros desta igreja e principalmente os nossos respeitáveis telespectadores que aqui estão conosco, fiéis, assíduos, a nossa saudação em nome do Senhor Jesus. Hoje vamos estudar uma importante lição de autoria do ilustre e culto pastor José Tomás Rodrigues de Lima, que tem como título Escatologia Individual, Estado Intermediário, Considerações Bíblicas Pertinentes. O texto áureo está baseado em Lucas capítulo 23, versículo 43, que diz assim: Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Objetivos desta lição: conhecer o que a Bíblia ensina sobre estado intermediário, que evidentemente não se trata de purgatório. Perceber o significado de termos como Sheol, Hades, Guiena, Inferno, Paraíso, sabendo diferenciar do lago de fogo, que é a segunda morte, e praticar. Que assunto palpitante são as questões escatológicas. O importante é que um dia vamos ver a face do Senhor Jesus. Este é um assunto para você chamar mais algum irmão ou alguns irmãos e debaterem, para aprenderem. E isso fica calcado e recalcado na memória. E que haja um benefício espiritual para a sua vida. Temos como introdução a seguinte pergunta: onde estão os mortos? Esta é uma pergunta que não se cala ao longo dos séculos. E a resposta a essa questão tem sido formulada de diferentes formas. Não há unanimidade entre os estudiosos deste assunto. E a parte dos que ensinam que tudo termina no túmulo, há diversas respostas, mesmo entre os cristãos. Na verdade, antes de tudo, é preciso reconhecer que a Bíblia não nos fornece todas as respostas que gostaríamos de obter sobre esse tema. Não há nas Escrituras uma palavra esclarecedora que contemple todas as indagações humanas concernentes a esse assunto. Entretanto, aquilo que na limitação do nosso entendimento podemos saber, isso está delineado na palavra de Deus. Assim, através do estudo desta lição, busquemos algumas luzes sobre tão importante e palpitante assunto: o estado intermediário, seguindo os seguintes tópicos. Tópico número 1, o sono da alma. Durante o século VI, muitos crentes piedosos, entre eles os anabatistas, parecem defender essa ideia. Provavelmente porque as Escrituras usam uma simbologia do sono para referir-se à morte. Estevão, por exemplo, lá no livro de Atos, capítulo 7, versículo 60, tem esta referência. Também no livro de Atos, capítulo 13, versículo 36, há uma outra referência a Davi, ao rei Davi.
Paulo usa essa figura em 1 Coríntios 15 e em 1 Tessalonicenses capítulo 4. O próprio Senhor Jesus usou essa linguagem. Está lá registrado no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 11. Mas a palavra de Jesus ao ladrão arrependido, Lucas 23, 43, e em uma declaração de Estevão ao morrer, de que entregava seu espírito a Deus, Atos capítulo 7, versículo 39, tudo isso cria uma dificuldade muito grande para os que defendem essa ideia do sono da alma. Ao que parece, mais correto é entender essas expressões dormir e adormecer, aplicadas à morte, como sendo uma maneira mais branda de registrar o falecimento de uma pessoa. A isso a gramática chama de eufemismo. O autor Millard Erickson, em sua Teologia Sistemática, diz, abro aspas, há diversas referências bíblicas sobre a existência pessoal e consciente entre a morte e a ressurreição. A mais extensa é a parábola do rico e do Lázaro. Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Mesmo que nessa passagem Jesus não tivesse a intenção principal de nos ensinar sobre a natureza do estádio intermediário, é improvável que ele nos desse informações enganosas sobre esse tema. Concordamos inteiramente com essa afirmação, pois, segundo a afirmação do Mestre, Lázaro e o rico no estado pós-morte estavam conscientes e não dormindo. Segundo tópico, o purgatório. O purgatório. Trata-se de uma doutrina sem apoio bíblico, pelo menos sem apoio nos livros chamados canônicos, isto é, reconhecidos como inspirados. É a doutrina sustentada pela Igreja Católica Romana. Segundo ela, pessoas que não alcançaram, neste tempo da graça, um nível de perfeição espiritual capaz de lhes permitir entrada direta nos céus, vão para o purgatório, a fim de serem purificadas. O grande teólogo católico Tomás de Aquino defende essa ideia, conforme a referência feita por Millard, anteriormente citado. Duas questões precisam ficar muito claras neste ponto. Questão A. A purificação do pecador, conforme o ensino geral do Novo Testamento, é feita pelo sangue de Cristo, ou seja, o seu sacrifício lá na cruz. Isso está registrado na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3, e ainda mais confirmada na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22, e quer mais uma confirmação na carta de 1 João, capítulo 2, versículo 7. Ponto B. O acesso à glória eterna é presente da graça de Deus em Cristo e não se baseia em esforço humano, seja de que tipo for. É dádiva divina. Isso está registrado na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. E mais, o texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, além de outros, é irresistível. 2 pontos, abro aspas. Depois da morte, vem o juízo. Qualquer ideia de purificação ou aperfeiçoamento pós-morte é estranha ao Novo Testamento. Tópico número 3. O estado intermediário. Com essa expressão quer-se dizer, entre a morte e a ressurreição há um estado em que o crente já experimenta a presença de Deus, enquanto o incrédulo
a sua ausência. Sobre esse tópico, convém notar: é importante fazer diferença entre Hades e Gehenna, duas palavras gregas. Hades é o lugar onde os incrédulos aguardam a ressurreição e pode ser considerado o reino dos mortos. Gehenna é o lugar do tormento eterno. Está lá registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 43 e 48. Item B, Sheol, em hebraico, pode ser traduzido como reino dos mortos. Tanto Hades como Sheol apontam para a vida além túmulo. E há textos no Novo Testamento que parecem indicar que os crentes, ao morrerem, não descem ao Hades. E eu estou me baseando nas referências bíblicas de Mateus capítulo 16, versículos 18 e 19, e de Atos capítulo 2, versículo 31. Item C. Os crentes já são recebidos no paraíso, também chamado seio de Abraão. Lucas capítulo 16, 23, você encontra esta referência. Item D. Segundo o apóstolo Paulo, estar ausente no corpo equivale a estar na presença do Senhor. Isto se confirma com as informações inspiradas pelo Espírito Santo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos de 1 a 10. Também lá na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículos 19 a 26. Portanto, do que aqui foi exposto, podemos concluir 3 verdades com boa base bíblica. Verdade A. Nada se encontra no Novo Testamento que indique a possibilidade de mudança de destino após a morte. Não há fundamento bíblico para intercessões a favor de alguém que já partiu deste mundo. Item B. Para o cristão cuja vida está escondida em Cristo, a morte não tem um aspecto de terror, nem de ponto final. É, na verdade, a passagem para uma vida muito melhor. Esta referência você encontra lá em Filipenses capítulo 1, versículo 23. Na morte, os crentes vão para um estado de bem-aventurança, desfrutando da presença de Cristo, embora sem a experiência da ressurreição, que acontecerá por ocasião da vinda do Senhor. Carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 a 17. Item C. Uma terceira e terrível verdade é que os incrédulos, sem a dádiva da salvação, por terem rejeitado a graça de Deus em Cristo, têm um destino diferente. O ensino de Jesus a esse respeito, conforme o registro de Lucas capítulo 16, nos fala de tormentos. Todavia é conveniente, a bem da verdade bíblica, entender que o inferno propriamente dito, ou seja, o lago de fogo, conforme Apocalipse 20, é o destino final dos incrédulos, sendo descrito por meio de várias imagens, que no fundo expressam a ideia de um eterno banimento da presença de Deus e podem incluir sofrimento físico. O inferno será um afastamento, uma separação eterna da fonte da vida. E isso será como um fogo ardente, mas que não se consome.
Mateus capítulo 25, 41, você vai encontrar esta referência. É preciso notar que a mesma Bíblia que afirma a felicidade eterna dos salvos em Cristo, igualmente ensina sobre a condenação daqueles que rejeitam o Filho de Deus. Vamos a uma aplicação e conclusão. Como foi dito na introdução, não temos todas as respostas para essa pergunta crucial sobre o estado das pessoas após a morte. Mas de uma coisa podemos ter certeza: os salvos em Cristo não precisam temer a morte, pois seja como for, já passaram da morte para a vida, conforme as palavras de Jesus. Convém a pergunta: tenho a certeza de que nada nos separa do amor de Cristo? Ou seja, nem a morte significa uma ruptura entre o cristão e o seu Salvador? Não significa nenhuma ruptura. Leia lá em Romanos capítulo 8, versículos 35 a 37. Esta é uma pergunta de aplicação pessoal, que não pode ser transferida para outro responder. E mesmo sem conhecer todos os detalhes naquilo que o próprio Senhor Jesus ensinou sobre o assunto em pauta, é suficiente para nos trazer gloriosa esperança. Hoje estarás comigo no paraíso. O que vale dizer, onde está Jesus, ali está a felicidade eterna. Mesmo que aguardando a ressurreição, o crente, no que se refere ao seu corpo, esteja ainda num estado intermediário, antes da consumação de todas as coisas. Que gloriosa bem-aventurança é essa que os crentes têm no Senhor Jesus Cristo. Você não tem essa esperança? Aceite Jesus como seu Salvador, e essa esperança há de encher a sua vida. Que Deus lhe abençoe.